Eu nasci numa aldeia chamada Junça, pertence ao concelho de Almeida, distrito da Guarda. E até ir para cumprir o serviço militar, trabalhei na agricultura e até passei algum contrabando. Como é que se fazia essa Eu vou-te explicar, exploração? não éramos contrabandistas, éramos carregadores. Nós carregávamos o contrabando para os patrões, não é? Eles pagavam. Portanto, quem no fundo fazia o contrabando seria o patrão, os Eram os senhores patrões apenas... que a gente não conhecia, eles tinham sempre intermediários para arranjar o pessoal, para trabalhar, para carregar. Os carregamentos eram sempre feitos já ao escurecer, já ao escuro. E como a minha freguesia é perto da fronteira, mais ou menos, na linha reta, talvez 4, 5 km, lá íamos nós. Trabalhava na agricultura para nós e a tornar o dia, né? Chama-se. No tempo das ceifas, nós começávamos a ceifar e quando calhavam as ceifas para nós, já tínhamos gente suficiente porque eu já tinha dado esses dias para outrem. E eles vinham depois, era chamado de torna-dia, não é? Portanto, era uma questão comunitária, não é? Ajudavam-se uns aos outros. Pronto, depois chegou o tempo da tropa, vim para Lisboa e fui colocado ali na Graça, no batalhão, no batalhão de telegrafistas. Batalhão de telegrafistas, Rua de Sapadores. Pronto, ali começaram as primeiras luzes de transmissões para mim, que foram muito úteis mais tarde, no futuro mais tarde, já na minha carreira profissional. Fui chamado porque, entretanto, já estava a guerra colonial em força. E fui alistado em Alcavidez, na 4ª Companhia Móvel da PSP, aquilo que chamam hoje o Corpo de Intervenção. E fomos mobilizados para Angola em 1961. As primeiras, já havia uma companhia móvel, mas não tinha ido naqueles anos da guerra, não é? Quando quis ir para a PSP, tinha noção que poderia eventualmente ir para a África? Não. Mas quis ir para a PSP por gosto, porque era uma possibilidade de carreira? Era uma possibilidade de me safar do trabalho duro da aldeia. Da aldeia, da não é? agricultura e... Apesar que nós tínhamos um rebanho de ovelhas, o meu pai teve sempre um rebanho de ovelhas até falecer, e as coisas não havia assim grande fome na nossa época. Ainda estive no quartel-general do Governo Militar de Lisboa, já nas transmissões. Dali fui promovido a cabo, primeiro cabo, e pronto, então ingressei na PSP. Mas esteve em Angola, não é? Estive em Angola, Quanto tempo é que 27 meses e meio. 27 meses e meio? É Mas uma fui comissão bastante mobilizado, longa. fomos mobilizados. Mas é uma comissão bastante longa. Foi, 1961 a 1963. E é preciso referir que não tínhamos telefones, não havia telemóveis, não havia internet, não havia nada. Tínhamos apenas uns postais que nos era oferecido pelo Movimento Nacional Feminino, chamados aerogramas. Eram dobráveis, a gente escrevia ali, mas era lido por toda a gente, não eram cartas. O aerograma era gratuito, não podíamos escrever muito. Se relatássemos assuntos que não convinham, o aerograma não chegava ao destino. Claro. Não chegava ao destino. Acabou o serviço de Angola, não é? A comissão. Não viu nada. Como é que passou esse tempo em Angola? Sentiu, não sei se esteve, onde é que esteve? Estive em Luanda. Esteve em Luanda, sentia que havia perigo, que não havia? Havia muito perigo. Nós chegámos a Angola e passado uma semana, mais ou menos, logo nos mataram um agente dos nossos, na baixa de Luanda, ao pé do restaurante Versalhes. E quem é que matou esse homem? Os paraquedistas. Tinha havido uma confusão, os paraquedistas na altura eram reis e senhores lá, chegaram na altura da guerra, queriam paraquedas e tal, e deram-lhe tudo. Eles começaram a abusar. Na Versalhes houve ali uma escaramuça qualquer entre paraquedistas e a gerência, não é? O que é que eles fazem? Vão ao quartel, vêm num animal que é um carro, uma metralhadora e granadas e tudo, e depois chegam ali. Havia um agente dos nossos que estava a comandar o trânsito, ali uma rajada mataram logo. E depois lançaram uma granada lá para dentro e partiram para ali tudo. Isto, questões dentro de Luanda com as próprias forças portuguesas e com as próprias forças. E com Pronto, locais. depois houve ali um conflito entre paraquedistas e companhia móvel, não é? Chegou a haver pancadaria, vá lá, eu nunca intervi nisso, não é? Uma coisa que me chocou bastante foi irmos
a Moçambique a levar um carregamento de presos que estavam nas prisões, na altura quando se deu a Revolução, não é? O arrebentamento da guerra prendeu a torto e a direito, e encheu aquelas prisões, São Paulo, São Pedro da Barra, encheu aquilo de prisioneiros. E então, a determinada altura, como estavam para construir o porto marítimo de Moçambique, não tinha porto marítimo, foram por essas cadeias, por essas prisões e recrutaram o pessoal que ainda tinha alguma vivacidade, tinha alguma força. E meteram alguns 600 presos no barco, no Niassa, e fomos levá-los a Moçambique, como carneiros, não é? Tudo metido num navio, nos porões, provavelmente era o que nos porões, tudo fechado, e nós íamos por cima. Chegámos a Moçambique, foram descarregados e ficaram lá. E lá ficaram. Porque em Moçambique estava o mar para um lado, não podiam fugir. Estava o deserto para o outro. Se tentassem, morriam no deserto, ou morriam no mar. Portanto, E fazia, lá não ficaram, é? Para eles, foram trabalhar, nunca mais soube deles. Não é? Exato. Pronto, mas fez-lhe confusão fez-me esta... confusão. E também me fazia confusão aquilo que nós vimos nas prisões, é São Pedro da Barra, que era a de Luanda, aquela coisa toda. Estavam ali em condições degradáveis. A comida chegava em bidões, era funge, que é uma massa que eles fazem da mandioca ou qualquer coisa, e era levada para lá. Eles tiravam, havia um indivíduo, tirava e colocava-lhe aquilo num prato. Mas eles tinham tanta fome que se atropelavam uns aos outros. A roupa que eles tinham era, a camisa se tinha à frente, não tinha as costas, tinha uma manga, já não tinha a outra. E a outra já era farrapo. Estavam ali. Porque aquilo, havia uma parte superior, nós estávamos por cima e eles estavam lá mais abaixo. Eles pediam um cigarro, nós mandávamos um cigarro para baixo. Faziam uma roda, 10 ou 15, todos fumavam um bocadinho de cigarro. Tinham mãos postas, não é? E quando nós começávamos a ver indivíduos sentados no chão, já Cabisbaixo, já em prostração. Estavam mortos. Pois. Estavam mortos. Ia lá uma carrinha, carregava os cadáveres. E isso fazia-lhe muita confusão. Faria confusão e faria confusão a qualquer pessoa. Para eles, rápido era tudo terrorista. Pois. Na altura nós não estávamos a combater para outra coisa, estávamos a combater os terroristas, afinal eles já não eram terroristas, estavam no país deles, não é? E era assim, isto também fez um bocado de confusão. Entretanto, faz a sua comissão de serviço lá e fui colocado no Comando Distrital da Guarda, na PSP, Comando Distrital. Volta para junto dos seus. Sim, para a minha área, não é? Mas não para trabalhar no campo, tinha conseguido então finalmente estar na PSP. Na PSP. Ora bem, como tinha trabalhado em transmissões e na altura o posto de rádio funcionava, chamavam por explorações. Era às 8 da manhã ou ao meio-dia, à noite, fechava, não funcionava a tempo inteiro. O serviço, o tráfego de mensagens começou a ser muito e entenderam pôr o posto de rádio a funcionar 24 sobre 24 horas. Fazia falta um radiografista. Eu e os que regressámos, fomos 10, que regressámos ao comando da Guarda, era o único que tinha luzes de transmissões, mas não era radiografista ainda. Mas eles precisavam de um radiotelegrafista. Precisavam de um radiotelegrafista e havia lá dois radiotelegrafistas, os tais que faziam as explorações intercaladas, né, no posto de rádio. Pronto, deram-me as instruções suficientes, depois vim fazer, quando viram que já estava apto, a fazer exame aqui ao Comando Geral da PSP, lá em cima, na Penha de França. Fui aprovado e voltei para a Guarda. Já como radiotelegrafista? Já era radiotelegrafista, diplomado. Diplomado, encartelhado. Toca de assumir ali e ano após ano, e a prática depois vem mesmo com os anos, não é? A prática e a rapidez, não é? E a rapidez, não é? E pronto, há uma coisa que me chateava bastante como radiotelegrafista, eram os pedidos de apreensão, os pedidos da Comissão de Censura de apreender livros, revistas, jornais, tudo. Mandavam apreender. Era o senhor que os recebia? Recebia, nós por exemplo, recebíamos as mensagens, não é? Essas mensagens e depois diziam... havia alguém, um dos nossos, que ia para as livrarias e para ir buscar isto e aquilo. Apreender, não sei o que é que faziam às publicações, se calhar eram queimadas, não sei.
eu não gostava daquilo. E também recebia muitas mensagens dos corpos que vinham de Angola, que vinham de Moçambique, que vinham da Guiné, mortos, e eram avisadas as famílias, não é? E a mensagem, imagina, se era dirigida para lá, a Porto Alegre, mas a rede era em aberto, nós líamos a mensagem também. Sabia. Não escrevíamos, não ficávamos com ela, mas sabíamos que estava a passar, não é? E eram muitos, e cada vez... Era constantemente. Era constantemente. Pronto, até que chegou o dia 25 de abril. Eu saí de casa meia-noite e meia, a pé. Trabalhou à noite, não é? Ia trabalhar... Ia trabalhar da 1 da manhã às 13. Da 1 da manhã às 13. Era em torno assim de 12 horas, não era? Então saí de casa, Bom Fim, Rua Dom Geles Matoso, onde eu morava, perto do cemitério, do seminário maior. Entrei no comando, fui para o meu posto de serviço, estava lá o colega, como é que está isto? Não há nada, normal, boa noite, vai embora, e ele foi para casa. Fechei a portinha e tomei conta da recepção. Lá, da recepção do receptor de rádio. Não havia nada. Normalmente a gente entrava sempre, a mensagem daqui, apreender viaturas, capturar pedido de captura, não é? Capturar é o jovem que fugiu também, localizar o jovem. Havia muita coisa dessa, principalmente viaturas, aprender viaturas, rodar a circular quando elas já apareciam, havia muito disso. E naquela noite não sei porquê. Tive parado. E disse, caralho, que chatice, estou aqui sozinho no posto de rádio. Liguei no emissor onde acordo e comecei a ouvir música, não é? Ouvir música, lá estava. Até que por volta das 3 da manhã, mais ou menos, o posto diretor daqui de Lisboa começa a fazer a chamada geral. Chamada geral é o C e o Q. Um C, e um Q de quartel, né? Chamada geral à rede e muito QRX. Eles poderiam dizer daqui QRX quer dizer muita atenção, mas eles sublinhavam muito QRX. Portanto, muita atenção muita mesmo. Atenção. QRX, e nunca mais desemorlhava, nunca mais vinha o porquê. Depois começam a anunciar QRU, quer dizer serviço, Z, QRU, Z, que é o relâmpago. Portanto, as mensagens têm 5 graus de urgência. Começa por diferido, depois vai ao rotina, depois vai ao urgente, depois vai ao imediato e, por fim, o Z. Que é o por essa relâmpago. ordem, elas ultrapassam-se umas às outras, não é? Eu ali à espera, quase a tremer, não é? Para aí vem, que trovada que aí vem. Porque nunca tinha, disse-me há pouco, nunca recebeu não, e nunca voltou a receber imediatos, uma... sim, imediatos. E nunca voltou a receber uma Z também, nunca, Não, foi a Z única. Não, foi a única. E então, depois passaram os imediatos. E aquela mensagem era em claro. Pronto, até que deram início à mensagem. O início à mensagem é um N e um W. Começa a mensagem e ela começa assim. Tropas sublevadas ocuparam ministérios, terreiro do passe. Ponto. Defesa intransigente, instalações policiais. Ponto. E depois eles fazem uma chamada à rede logo. Começam por para ver se receberam-se, toda a gente recebeu. Escrevo a mensagem, né? Vou imediatamente ao graduado. O graduado era um rapazito que era graduado há pouco tempo, era chefe há pouco tempo, ganhado. Diz-me ele assim, Fonseca, cá estou eu agora, o que é que faço? Isto é para mobilização imediata, não é? Ele agarra o telefone, começa a telefonar e tudo. Começa-se logo a meter a nota de prevenção. Era nomeada... Que era o que era, aliás, pedido na mensagem, era que as quadras de polícia ficassem protegidas. Em instalações policiais. Ora, o que é que fazia agora? Uma esquadra de polícia, nós podemos usar armas. Agora acho que nem tínhamos bastantes armas. Tínhamos pistolas metralhadoras, tínhamos a Mauser e as pistolas, não é? Individuais. Mas o que é que faria isso para uma bazuca ou uma chaimite que apontasse ali? Não fazia nada. Mas a ordem é essa: defesa intransigente, instalações policiais. E pronto. Começa tudo a reunir, começam logo a convocar os que estavam de folga, tudo para ali. Prevenção rigorosa. Rigorosa quer dizer que significa que a pessoa não pode sair do acortelamento. Tem que lá estar, aliás, foram todos convocados para lá estar, para a defesa do... E não podem nem sequer ir a tomar refeições a casa. E então aquilo permaneceu, a prevenção imediata aguentou aí uns 4 dias mais ou menos.
as mulheres de cada um tinham que nos ir a levar os alimentos, alguns dormiam, outros nem dormiam. Preocupados também com a situação e depois há- iam chegando notícias, iam chegando novas notícias do que tinha acontecido aqui. A partir daquele momento, a partir daquela mensagem, depois dali a pouco eu começo lá no rádio a ouvir aquela marcha, tararanda. Começo a ouvir aquela marcha e disse, "Ei, está Eles a começaram a revolução, passar da radiotelegrafia, se começou a perceber que era para a onda curta, não é? Começou a ouvir o rádio. Começo a ouvir aquilo e diz, pronto, está mesmo burburinho a sério. Burburinho a sério. No dia seguinte, de manhã, tínhamos lá um agente, na altura eram guardas, né? Guarda da PSP, agora é que é agente. Era um homem que fazia a ligação entre PSP e PID-DGS. Quando havia manifestações, o homenzinho ia com uma máquina fotográfica e sinalizava às pessoas também. Fazia Era a função um dele, rico não é? trabalho, né, daquilo. Não usava farda, não usava nada. Era a solução dele. Mas no dia seguinte, mesmo ao cantinho ao pé da porta do posto de rádio, colocam lá um bidão e começam a queimar papéis. Foi-se queimar. Eu via papéis a arder lá dentro. Coisas que comprometiam, não é? Hoje é diferente. O sigilo também existe. Sim, mas nós estávamos a mudar de um Depois regime, houve- não é? Que era exatamente Depois assim. houve aquelas confusões todas, nem toda a gente aceitou de bom grado, né? Uma mudança tão brusca. Estava enraizada, não é? Estava enraizada. E quando refere que houve gente que não aceitou essa mudança brusca, refere dentro da PSP ou a nível geral? Dentro da PSP. Dentro da PSP. Dentro da PSP. O decorrer do ano 74 e do ano de 75, o que é que sentiu diferente? Porque depois as coisas Houve ali foram muitas complicadas. confusões. Eu também lhe posso dizer que os quartéis não aderiram todos ao mesmo tempo à Revolução. Quando um quartel aderia à Revolução, ou ao movimento das Forças Armadas, e vinha para a rua. E o batalhão Caçadores 5 da Guarda, só ao quarto ou quinto dia é que saiu para a rua. E foi até à fronteira de Vilar Formoso. Sim. Mas depois começaram, as mensagens depois já chegavam cifradas e a gente recebia. Sim, porque me disse que a primeira chegou em claro, portanto chega normal e Porque tinha consegue. que ser rápida, não é? E depois Enquanto cifradas. enquanto iam chamar o homem, o criptólogo para aquilo, demoraria muito tempo, não é? Mas realmente refere que os anos depois, o final de 74 e 75 foi um bocado foram complicados Foi e complicado, e sentiu mas- isso também Senti como muito. radiotelegrafista e Muito, como, muito. como membro da PSP, sente também. Depois as coisas foram normalizando. Entretanto, mais tarde, já no ano 75, 76, concorria a graduado e vim frequentar um curso de promoção a subchefe e promovido a subchefe e nunca mais ocupei um lugar lá no posto de rádio. E continuou na Guarda? Ou veio, Não, moro em Cascais. foi para Lisboa, para Vim essa para festa de Lisboa? O gosto pelo rádio ainda estava comigo e quando passava para a Guarda ia eu ao posto de rádio e dizia-me assim, olha, está aqui esta mensagem, queres transmitir? E deixava-no fazer a E eu transmissão fazia dessa a transmissão. mensagem. Fazia a transmissão. Se radiografista, o radiografista não fala, transmite com as mãos, não é? Uma chave de Morse. E o Morse, os sinais de Morse são todos iguais, é o ponto e o traço. Mas a tonalidade é diferente de um emissor para outro Para o emissor. O radiografista não fala. É com a mão. É com a mão. Chave de Morse.